Fala galera, professor Matheus Jucá de Matemática aqui com vocês, para a gente começar agora, pessoal, a estudar uma área da matemática extremamente relevante e extremamente importante. E o que é que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar estatística, pessoal. E estatística é tão usual assim, professor? É muito frequente a gente ver usos da estatística para retirada de conclusões aí nas mais diversas ocasiões do nosso dia a dia. Por exemplo, uma pesquisa de intenção de votos em período eleitoral, ao se realizar uma pesquisa de intenção de votos no período eleitoral, a estatística é utilizada. As pesquisas censitárias feitas pelo IBGE, o censo que ocorre no Brasil de tempos em tempos, também é um exemplo de aplicação da estatística. Um outro exemplo, quando vai ocorrer a previsão do tempo para uma determinada localidade, tem-se um estudo estatístico ali por trás para dar aquela previsão do tempo. Então, é uma parte da matemática muito frequente no nosso dia a dia, tem muita aplicação. E o que é essa estatística, né? O que é essa parte da matemática chamada de estatística, pessoal? A estatística é a ciência que trata da coleta de dados e informações para análise e conclusões que têm um embasamento teórico. Então a gente vai coletar os dados e vai analisá-los para tirar as posteriores conclusões. Essas são as etapas da pesquisa estatística. Então a principal ferramenta da estatística é a pesquisa, e a pesquisa ela precisa ser realizada em 3 etapas, né? Quais são as 3 etapas da pesquisa estatística? Coleta de dados, análise de dados e conclusão. Então, primeiro nós coletamos os dados, depois nós fazemos uma análise com eles e nós tiramos algumas conclusões. Esse é o procedimento estatístico, tudo bem? Para a gente entender um pouco mais de como é que essas coisas se comportam, como é que a gente vai fazer e o que é que a gente vai tomar como atitudes em cada uma dessas etapas, a gente precisa antes conhecer alguns conceitos básicos de estatística, tá bom? O primeiro conceito básico que eu quero apresentar para vocês é o conceito de população, também chamado de universo estatístico. O que é a população ou universo estatístico? É o conjunto formado por todos os elementos que participam de determinado tema pesquisado. Então a gente vai pegar todos os elementos, podem ser as pessoas, podem ser objetos, enfim, tudo que está participando do tema que está sendo pesquisado, isso aí é o que a gente chama de população ou universo estatístico, tá bom? Além do conceito de população, você deve conhecer o conceito de amostra, que nada mais é que um subconjunto formado com base no universo estatístico. Então, de todos os elementos que participam do tema, a gente vai pegar alguns desses elementos, vai formar um subconjunto desse universo estatístico, isso é o que a gente chama de amostra. Esse subconjunto, essa amostra, ela precisa ser relevante, ela precisa ter relevância estatística para que as nossas pesquisas estatísticas funcionem corretamente. Outro conceito básico de estatística que você deve conhecer é o conceito de variável, pessoal. E o que é a variável? É o objeto de estudo da pesquisa, é aquilo que você está estudando naquela pesquisa. Essa variável, ela pode ser o quê? Ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Quando ela for qualitativa, ela leva em consideração uma qualidade, uma descrição. Então, por exemplo, você está pesquisando as cores dos tênis que são fabricados em uma fábrica. Então, você vai pesquisar uma variável qualitativa. A cor de um tênis é uma coisa qualitativa. A gente também pode ter variáveis quantitativas, que são representadas por números, por quantidades. Então, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa para saber a idade das pessoas que estudam na sua escola. A idade de uma pessoa é um número, é uma quantidade. Então, nesse caso, nós temos uma variável quantitativa, tudo bem? E aí nós temos, então, esses conceitos básicos de estatística. Nós podemos falar sobre a pesquisa estatística, pessoal. Conforme nós conversamos, a pesquisa estatística, ela é a principal ferramenta utilizada para a gente conseguir fazer aí os nossos processos de estatística, né? E aí a gente tem 2 tipos de pesquisa. A gente tem a pesquisa amostral, que é um estudo que se faz considerando uma amostra da população. Então, por exemplo, as pesquisas de intenção de voto, não se é perguntado qual é o candidato da preferência para todos os eleitores, apenas para uma amostra dos eleitores. Então, nós temos a pesquisa amostral. E a gente tem também as pesquisas censitárias, que são os tipos de pesquisa em que todos os elementos de uma população são avaliados. Por exemplo, o censo que o IBGE realiza. No caso do censo do IBGE, ele tenta procurar todas as pessoas da população para poder tirar conclusões bem solidificadas. Nesse caso, a gente tem uma pesquisa censitária, tudo bem? Então, esses são os 2 tipos de pesquisa. Assim, a gente faz a nossa coleta de dados.
Quais são as ferramentas estatísticas que a gente tem que podem facilitar esse processo aí, né? Vamos estudar algumas dessas ferramentas. Primeira ferramenta que a gente vai estudar é o ROL, pessoal. O ROL é uma ferramenta estatística muito importante. O que é o processo de rolagem? O processo de rolagem é o processo de você escrever os dados em ordem crescente ou decrescente. Naturalmente, se eu estou falando de ordem crescente ou decrescente, eu estou falando de dados numéricos. Então, nós só podemos fazer o ROL se nós tivermos dados numéricos, variáveis quantitativas, tudo bem? Então, o ROL são os dados numéricos organizados, seja de forma crescente ou decrescente. O processo que nós fazemos para organizar esses dados de forma crescente ou decrescente é o que nós chamamos de processo de rolagem. Quando os dados estão nessa característica, fica mais fácil de nós tirarmos conclusões e nós fazermos análises em cima desses dados, tá bom? Outra ferramenta muito boa é a tabela de frequências, quando nós organizamos os dados em uma tabela de frequência. Então, nós organizamos os dados nessa tabela e nessa tabela nós colocamos lá frequência absoluta, frequência relativa e frequência acumulada, tudo bem? E o que é a frequência absoluta de um dado? É o número de vezes que determinado valor aparece na tabela de frequências. Então, quando você monta uma tabela, quantas vezes aquele valor apareceu, vai lhe dar justamente a frequência absoluta dele, tá bom? Existe também a frequência relativa e a frequência acumulada, que são o quê? A frequência relativa é quando você pega essa frequência absoluta e calcula o percentual dela com relação ao todo, ao total, que nada mais é do que a frequência acumulada. Então, a frequência acumulada é o total de vezes que todos os valores apareceram na tabela de frequência, tudo bem? Então, nós temos aí essas definições de frequência e tabela de frequências que são muito úteis no processo aí de coleta e posteriormente de análise dos dados. Outra coisa muito útil no processo de análise de dados é a representação gráfica, pessoal. É muito importante a gente saber representar dados estatísticos nos mais diversos tipos de gráficos. Provavelmente você já viu aí o resultado de uma pesquisa eleitoral, você vê que esse resultado ele é apresentado num gráfico. Isso torna os dados mais visuais, então você consegue enxergar melhor os resultados daquela pesquisa e isso facilita no processo posterior de tomada de conclusões, né, de concluir as coisas em cima dos dados, tá bom? Além disso, nessa parte de análise dos dados, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular algumas medidas dos dados quando a gente está falando aí de dados numéricos, de variáveis quantitativas, tá bom? E aí são algumas medidas importantes. As primeiras que eu quero conhecer, estudar com vocês aqui, são as que a gente chama de medidas de tendência central, tá bom? As medidas de tendência central, elas têm um papel muito importante aqui no estudo da estatística. Primeira medida de tendência central que eu quero estudar com vocês é a média aritmética. A média aritmética, ela pode ser uma média aritmética simples ou uma média aritmética ponderada. No caso da média aritmética simples, ela é a divisão da soma dos valores pelo número de elementos de um conjunto. Isso é a média aritmética simples de um conjunto de dados, tudo bem? Então você vai somar todos os valores do conjunto e vai dividir pelo número de elementos desse conjunto. A gente tem também a média aritmética ponderada, em que os valores do conjunto, eles recebem pesos, e aí a gente já divide pela soma dos pesos, tudo bem? Então nós temos esses dois tipos de média aritmética de um conjunto. A gente tem também a mediana de um conjunto, é outra medida de tendência central. A mediana de um conjunto é o valor central, ou a média dos dois valores centrais, do ROL, dos dados escritos em ROL, tudo bem? Então, depois que os dados estão em ordem crescente ou decrescente, como a gente viu, você vai ver quem é o valor central ou a média dos valores centrais. Essa é a mediana do nosso conjunto de dados, tudo bem? E a outra medida de tendência central que você deve conhecer é a moda, tudo bem? A moda de um conjunto é o valor que mais se repete em um ROL. Então você vai observar aí o ROL dos dados do conjunto e vai ver qual é o valor que mais se repetiu. O valor que mais se repete no conjunto, ele é justamente chamado de moda. Então essas são as medidas de tendência central que são sempre calculadas aí quando a gente quer fazer análise aí de dados estatísticos, numéricos, né, variáveis quantitativas. A gente pode calcular, então, a média aritmética, que pode ser simples ou ponderada, a mediana e a moda. Essas são as três medidas de tendência central, tudo bem? Além das medidas de tendência central, o que é que você tem que conhecer dentro da estatística, pessoal?
Outras medidas que você deve conhecer são as chamadas medidas de dispersão. As medidas de dispersão, elas servem para a gente medir o quão heterogênea é a nossa amostra. Como assim? O quão espalhados estão os dados da nossa amostra, os dados numéricos. Se eles são valores numéricos muito distantes um do outro, tá bom? Aí, quanto maior for a medida de dispersão, mais espalhados estão esses dados, mais heterogênea é a nossa amostra de dados, tudo bem? E aí a gente tem 3 medidas de dispersão que você deve conhecer. A primeira medida de dispersão que você deve conhecer é o desvio absoluto médio, tá bom? O desvio absoluto médio, ele é a média dos desvios absolutos. E o que é o desvio absoluto? É o módulo da diferença entre o determinado valor e a média do conjunto de valores. Então você vai pegar aí o seu conjunto de valores, vai calcular a média dele. Para cada um dos valores, você vai ver o módulo da diferença do valor para a média que foi calculada. O módulo dessa diferença é o desvio absoluto daquele valor. Quando você calcula a média aritmética simples desses desvios absolutos, ou seja, soma todos eles e divide pela quantidade de valores da sua amostra, você vai ter justamente o desvio absoluto médio, tá bom? Além do desvio absoluto médio, você tem que conhecer a variância, que é um conceito muito importante, é outra medida de dispersão. O que é a variância? Ela é a média aritmética simples do quadrado dos desvios médios, tudo bem? Então você vai pegar os desvios médios, que são justamente a diferença entre o valor e a média do conjunto de valores, para cada um dos nossos valores aí, né? E aí você vai elevar ao quadrado, somar todos eles e dividir pela quantidade. Então, variância, a média do quadrado dos desvios médios, tudo bem? E por fim, a gente deve conhecer o desvio padrão. O que é o desvio padrão? O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, após calcular a raiz quadrada da variância, você deve conhecer o desvio padrão, tudo bem? E aí o que é que a gente tem, pessoal? A gente tem também uma outra ferramenta estatística muito boa, que é a distribuição normal. A distribuição normal foi desenvolvida por Gauss para representar alguns tipos de dados estatísticos. Ele representa os dados estatísticos tomando como referência a média dos valores, tá bom? Então aí nós temos um exemplo de distribuição normal aparecendo aí na tela para vocês, tá tranquilo? Galerinha, com isso a gente conclui essa nossa videoaula sobre estatística. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta a se encontrar numa próxima oportunidade. Até lá!